Senhores vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, cidadãos, cidadãs, e como sempre digo, me dirijo para os ouvintes da Rádio Jornal, cidadãos e cidadãs que interagem com esta casa e que acompanham o exercício do mandato parlamentar. Sempre insisto que gostaria muito, e o presidente essa semana disse que provavelmente até julho nós teremos a possibilidade de transmissão pela TV Câmara de toda a sessão, incluindo as falas e a votação. Aí sim nós estaremos sendo mais transparentes e dando uma contribuição muito grande para a transparência dessa casa, que é dever. É dever, porque nós estamos tratando aqui de fazer a representação daqueles que são os contribuintes, ou seja, os nossos patrões, aqueles que pagam. A gente não pode tratar nessa relação política a população como objeto. Eu tenho falado aqui recentemente sobre a questão, é uma discussão que está em pauta nacionalmente, mas que afeta todos os trabalhadores, a questão da terceirização. E ontem já aconteceram mudanças nesse sentido, em função da cobrança que a população tem feito nacionalmente. Porque quando a gente fala de terceirização, a gente fala de um setor que trabalha 3 horas a mais do que os trabalhadores efetivos, que ganha 25% a menos, fica 3,1 anos a menos no emprego devido à alta rotatividade e, o que é muito pior, de cada 10 acidentes do trabalho, 8 são trabalhadores terceirizados nesse país, devido à relação precarizada e à condição precarizada de trabalho que é dada a essas pessoas. E esse Congresso conservador tentou colocar a terceirização nas atividades meios e na atividade fim das empresas públicas e na iniciativa privada. Mas a manchete aqui do jornal já traz que setor público pode ser vetado de terceirizar, em função da pressão que o trabalhador do Brasil inteiro está fazendo contra tudo isso. É provável que essa lei se restrinja, vereador Lucimar, apenas à iniciativa privada e não às empresas públicas, que seria um absurdo. Então, é importante que a gente continue pressionando e, em função disso, a gente traz aqui um texto que eu recebi de um padre, que é filósofo, ele mandou para mim, e eu achei muito interessante e quero fazer a leitura aqui, com a devida permissão do autor, sobre a terceirização. Nas conversações tecidas no cotidiano, nos deparamos com a expressão delegar a terceiros. Em sede filosófica, trata-se de algo perigoso, pois afeta aquele dado racional que nos torna capazes de caminhar com as próprias pernas, como ouvimos aqui e acolá. Esta expressão exala um protagonismo com o qual nos conduzimos e não aceitamos acriticamente que nos conduzam por direções contrárias a nós mesmos. Para a filosofia, delegar a terceiros é um projeto pernicioso que usurpa nossa própria identidade. É um plano agressivo que rotula, atribui um preço e nos torna mercadorias humanas vendidas, retomando o mesmo ciclo nefasto escravocrata que tocou as páginas desse gigantesco país. A filosofia será sempre contrária aos processos que terceirizam a pessoa humana, a tudo aquilo que implica abdicar de construir-se, cultivar-se e pensar com autonomia. Numa visão filosófica, o ato de terceirizar conduz aos dramas da desumanização que confunde a pessoa humana com objetos isentos de valor. Aqui a gente trata principalmente da dignidade da pessoa humana, independente de gênero, de raça, de condição socioeconômica. Pensar a terceirização no âmbito específico do trabalho é colocar-se diante de uma relação que privilegia o empregador em detrimento do empregado. Mesmo tocando apenas as chamadas atividades meio, a terceirização serve para aliviar os gastos de uma empresa com os servidores, sempre mais inseguros, desestabilizados e ainda impedidos de exigir melhorias, tanto nas condições de trabalho quanto nos quadros salariais.
A terceirização é uma espécie de escravidão branca, uma manobra contemporânea para comprar uma força-trabalho mais barata, mesmo exigindo mais do trabalhador. É como se estivéssemos sendo emprestados e assistíssemos às trocas de favores entre os senhores que decidem sobre nós, sobre nossos horários e locais de trabalho. E deste modo, a terceirização faz com que o trabalhador, mesmo estando no trabalho, jamais o sinta como algo próprio que lhe pertence em primeira mão. Há uma perniciosa inversão na terceirização, na qual o trabalho deixa de pertencer ao trabalhador, que no sequestro das relações indiretas pertence ao trabalho, que agora o torna refém dos interesses dos senhores empresários. Nestes dias, ouvimos bastante acerca do projeto de lei 4330/2004, que regulamenta a terceirização desse querido Brasil. Dentre as suas involuções está o aumento da escravidão branca. Ou seja, além de tocar as atividades meio, a terceirização contaminará as demais atividades de uma determinada empresa. É como se os senhores empresários reunidos tivessem sentido a necessidade de novos escravos, não apenas na limpeza e na segurança, mas também em outros setores das empresas que não mais suportam o peso do trabalhador. O Brasil está agradecido, sobretudo aos deputados federais, e nós tivemos vários aqui em Sergipe que votaram a favor, que votaram nesta bela dieta que livrará as empresas deste colesterol ruim, que não são os trabalhadores brasileiros. Mas acredito que não há como se preocupar, pois se o Senado, se o Congresso, se as assembleias, se as câmaras municipais são por nós, povo brasileiro, quem será contra nós? Então, acho que é uma bela contribuição que traz aqui para essa discussão, para que a gente possa estar refletindo e cada vez mais organizando a sociedade no sentido de que a gente tem que profissionalizar o serviço público, com plano de carreira, com acesso por concurso público, e não essa burla para a imoralidade, de modo que a gente tenha a indicação política permeando o acesso ao serviço público, de modo que a gente tem parcela de trabalhadores que não trabalham, que não estão no local de trabalho, que nós temos num setor onde às vezes precisamos de 5, temos 15, 20 pessoas lotadas por conta de toda essa situação. Quero ouvir o vereador Emanuel e em seguida o vereador Anderson de Tuca.